Antes de começarmos os conselhos de hoje, nos diga nos comentários de onde você está nos assistindo e aproveite para seguir o canal. A mente humana foi criada para compreender e se conectar com Deus. No entanto, muitas vezes, ela se encontra limitada por hábitos, influências externas e falta de disciplina espiritual. Ellen White, em suas obras, revela que existem 3 raízes fundamentais que abrem a mente para o Espírito Santo e fortalecem o crente para o tempo do fim. A primeira dessas raízes é a pureza de corpo e mente, que deve ser cultivada através de hábitos saudáveis e autocontrole. A Bíblia nos lembra que o corpo é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Para Ellen White, essa verdade se traduz em práticas diárias de cuidado com a saúde. Em conselhos sobre saúde e temperança, ela enfatiza a importância da alimentação simples, natural e balanceada, evitando excessos que enfraquecem o corpo e, consequentemente, a mente. Ela afirma: o corpo, conservado na sua integridade, é a chave para uma mente clara e para a comunhão com Deus. Além da alimentação, o repouso adequado, a prática de exercícios moderados e a exposição à luz solar são essenciais para manter a mente alerta e receptiva à ação divina. A segunda raiz se relaciona com a mente em estado de serenidade e equilíbrio emocional. Mas antes, é crucial compreender que sem disciplina corporal, não há disciplina espiritual. A saúde física e mental cria o terreno fértil para que o Espírito Santo floresça na vida do indivíduo, preparando-o para os desafios espirituais do tempo do fim. Ao adotar esses princípios, cada pessoa pode experimentar clareza mental, paz interior e uma sensibilidade maior às orientações de Deus. Ellen White reforça que uma mente bem cuidada não é apenas um benefício pessoal, mas um instrumento para influenciar positivamente a sociedade e viver de acordo com os padrões bíblicos. Se você deseja aprofundar sua vida espiritual e abrir sua mente para as bênçãos do Espírito Santo, comece hoje a cuidar do seu corpo, porque ele é o primeiro templo de conexão com Deus. A segunda raiz que Ellen White apresenta para abrir a mente ao Espírito Santo é a serenidade e o equilíbrio emocional. Uma mente perturbada ou dominada por ansiedades, medos e preocupações não consegue perceber as sutis impressões do Espírito Santo. A Bíblia nos instrui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Esse versículo nos ensina que confiar em Deus e entregar nossas preocupações é essencial para manter a mente receptiva à sua orientação. Ellen White, em obras como Temperança e Ciência do Bom Viver, reforça que as emoções desordenadas têm efeito direto sobre a saúde física e mental. Ela afirma: o coração perturbado, cheio de emoções descontroladas, enfraquece a mente e impede a comunhão com Deus. Assim, a serenidade não é apenas um estado emocional, mas um instrumento espiritual que abre portas para a ação do Espírito Santo. Práticas simples como oração diária, meditação na palavra e momentos de reflexão pessoal são fundamentais para cultivar a calma interior. Além disso, a disciplina nos hábitos cotidianos, horários regulares de sono, alimentação equilibrada e exercício físico moderado ajuda a controlar o estresse e fortalece a mente contra influências negativas. Ellen White ressalta que o equilíbrio emocional não surge por acaso, é resultado da aplicação prática de princípios bíblicos e de autocuidado consciente. A serenidade não significa ausência de desafios, mas sim uma mente centrada em Deus, capaz de reagir com confiança e paciência diante das adversidades. Somente uma mente tranquila consegue discernir a voz do Espírito, compreender os sinais do tempo do fim e agir de forma sábia e coerente. Este equilíbrio interno permite que decisões sejam tomadas de maneira racional, evitando impulsos que poderiam prejudicar a vida espiritual e física. Portanto, fortalecer a mente passa também por cuidar das emoções, entregando a Deus medos e ansiedades, e praticando a paciência, a gratidão e a confiança no seu cuidado diário. A segunda raiz é, sem dúvida, indispensável para quem deseja estar preparado para os desafios do fim dos tempos. A terceira raiz que Ellen White destaca para abrir a mente ao Espírito Santo
é a vida espiritual ativa, manifestada através da oração, do estudo da Bíblia e da prática diária de princípios divinos. Sem essa conexão viva com Deus, toda disciplina física e equilíbrio emocional tornam-se insuficientes para fortalecer a mente e prepará-la para os tempos finais. A Bíblia enfatiza a importância de buscar a Deus continuamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa busca ativa é o fundamento de uma mente aberta e receptiva ao Espírito Santo. Ellen White reforça esse princípio em O Regime Alimentar e Medicina e Salvação, destacando que a oração não é apenas um ritual, mas um meio de comunicação direta com Deus, capaz de transformar pensamentos, purificar sentimentos e iluminar decisões. Além da oração, a leitura e meditação das Escrituras são indispensáveis. Ellen White afirma: a mente nutrida pela palavra de Deus se fortalece, cresce em discernimento e se torna capaz de compreender as instruções do Espírito Santo. A Bíblia é o guia seguro que nos ensina a viver de acordo com os padrões divinos e nos prepara para os desafios espirituais e morais do tempo do fim. Praticar a vida espiritual ativa também envolve obedecer aos princípios de temperança e autocontrole. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White destaca que a mente conectada com Deus através da disciplina espiritual está mais apta a resistir às tentações, a manter hábitos saudáveis e a promover harmonia entre corpo, mente e espírito. Essa integração cria uma força interior que protege o indivíduo das influências negativas do mundo e o mantém firme no caminho da justiça. Portanto, a terceira raiz é o pilar central que sustenta as outras duas. Sem ela, o cuidado com o corpo e o equilíbrio emocional perdem força, e a mente torna-se vulnerável à confusão e ao desânimo. A vida espiritual ativa permite que a mente perceba a ação do Espírito Santo, compreenda a vontade de Deus e se fortaleça para os desafios do tempo do fim. Agora que conhecemos as 3 raízes essenciais, cuidado com o corpo, equilíbrio emocional e vida espiritual ativa, é fundamental compreender como elas se manifestam na prática diária. Ellen White nos orienta a integrar essas raízes em cada aspecto da vida, tornando-as hábitos consistentes, que fortalecem a mente e abrem espaço para a ação do Espírito Santo. A primeira manifestação prática é a disciplina corporal. A alimentação equilibrada, o repouso adequado e a atividade física regular não são apenas recomendações de saúde, são instrumentos espirituais. Ellen White enfatiza em temperança. A disciplina do corpo é inseparável da disciplina da mente e do espírito. Um corpo fraco ou desordenado prejudica o raciocínio, a paciência e a receptividade ao Espírito de Deus. Ao cuidar do corpo, a mente se mantém clara e o Espírito Santo encontra um terreno fértil para operar. A segunda manifestação envolve controle emocional e serenidade. Cultivar emoções equilibradas significa não permitir que a ansiedade, a raiva ou o medo dominem as decisões. A oração diária, o estudo da Bíblia e a reflexão sobre as promessas divinas ajudam a manter a calma mesmo diante de situações desafiadoras. Como Ellen White escreve em Ciência do Bom Viver, a mente em paz é a porta aberta para a influência divina. Somente quando o coração está sereno, o Espírito Santo pode guiar cada pensamento e ação. Por fim, a terceira manifestação é a prática constante da vida espiritual ativa. A mente aberta ao Espírito Santo requer momentos de comunhão diária com Deus. Isso inclui oração, meditação na palavra, participação em estudos bíblicos e aplicação prática dos ensinamentos de Ellen White em O Regime Alimentar e Medicina e Salvação. Quando a vida espiritual é constante, a mente se fortalece, os hábitos saudáveis se consolidam e as emoções se equilibram. Integrar essas 3 raízes no cotidiano cria uma circularidade virtuosa. Corpo saudável fortalece a mente. Mente serena promove discernimento espiritual. E a vida espiritual ativa mantém corpo e mente alinhados com os princípios de Deus. Essa integração prepara cada indivíduo para enfrentar os desafios do tempo do fim com confiança, clareza e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Após compreender as 3 raízes, cuidado com o corpo, equilíbrio emocional e vida espiritual ativa,
É essencial refletir sobre os benefícios concretos que elas proporcionam na vida diária. Ellen White demonstra que essas práticas não são apenas teóricas. Elas transformam o indivíduo, fortalecem a mente e promovem uma receptividade maior ao Espírito Santo. Primeiro benefício está relacionado à clareza de pensamento e discernimento espiritual. Quando o corpo é bem cuidado, o cérebro funciona de maneira mais eficiente, permitindo decisões mais conscientes e coerentes com a vontade de Deus. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White afirma: aquele que conserva o corpo em sua integridade desfruta de clareza de mente, discernimento e força espiritual, estando pronto para resistir às tentações e às influências do mundo. Essa clareza mental permite perceber sinais do tempo do fim, reconhecer a direção divina e agir com sabedoria. O segundo benefício é a paz interior e estabilidade emocional. A mente equilibrada e serena, cultivada através do autocontrole, da oração e da confiança em Deus, ajuda a enfrentar adversidades sem perder a fé ou a esperança. Como ensina Ellen White em Ciência do Bom Viver, a paz do coração fortalece a mente, torna o espírito receptivo à influência do Espírito Santo e protege o ser contra perturbações externas. Essa estabilidade emocional é uma poderosa ferramenta espiritual que evita que ansiedades e medos distorçam o entendimento e as decisões. O terceiro benefício é a profunda conexão com Deus e aumento da sensibilidade espiritual. Uma vida espiritual ativa, nutrida por oração e estudo da Bíblia, fortalece a fé e promove crescimento contínuo. Ellen White, em O Regime Alimentar, lembra que a prática diária de princípios divinos cria uma mente mais aberta à inspiração e ao discernimento espiritual. A integração dessas três raízes permite que corpo, mente e espírito trabalhem juntos, formando um sistema harmonioso que prepara o indivíduo para os desafios do tempo do fim. Esses benefícios não apenas melhoram a vida pessoal, mas também tornam a pessoa capaz de influenciar positivamente sua família, comunidade e ambiente. A mente aberta ao Espírito Santo transforma pensamentos em ações coerentes com os princípios bíblicos e fortalece a resistência às tentações e provações. A primeira estratégia está ligada ao cuidado com o corpo. Em Temperança e Conselhos sobre Saúde, Ellen White destaca a importância de uma alimentação simples e natural, baseada em frutas, verduras, cereais integrais e pouca gordura. Ela enfatiza: evite os excessos e escolha alimentos que conservem a vitalidade e a clareza de mente. Além da alimentação, a prática regular de exercícios moderados e o descanso adequado são fundamentais. Pequenas mudanças diárias, como caminhar ao ar livre, hidratar-se corretamente e dormir o suficiente, fortalecem o corpo, tornando a mente receptiva ao Espírito Santo. A segunda estratégia refere-se ao equilíbrio emocional. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, aconselha cultivar emoções saudáveis através da oração, reflexão bíblica e meditação. Ela afirma: a mente em paz atrai a presença de Deus, o coração perturbado a afasta. Técnicas simples, como escrever pensamentos, praticar gratidão e perdoar ofensas, ajudam a manter a serenidade mesmo em situações difíceis. Aprender a confiar plenamente em Deus e lançar sobre Ele nossas preocupações, como ensina 1 Pedro 5:7, fortalece o autocontrole e protege a mente contra perturbações. A terceira estratégia envolve uma vida espiritual ativa e consistente. Em O Regime Alimentar e Medicina e Salvação, Ellen White enfatiza que a oração diária, o estudo da Bíblia e a aplicação prática dos ensinamentos divinos são cruciais. Uma rotina espiritual sólida não apenas fortalece a mente, mas também cria uma sensibilidade maior à orientação do Espírito Santo. Participar de estudos bíblicos, buscar momentos de reflexão pessoal e praticar atos de serviço e amor ao próximo tornam a conexão com Deus mais profunda e contínua. Ao aplicar essas estratégias de forma integrada, corpo, mente e espírito se alinham, criando um ciclo de fortalecimento mútuo. O cuidado físico facilita o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional potencializa a vida espiritual, e a vida espiritual ativa energiza corpo e mente. Assim, cada indivíduo se torna plenamente preparado para enfrentar os desafios do tempo do fim, discernir sinais e agir conforme a vontade de Deus.
Após explorarmos as 3 raízes, cuidado com o corpo, equilíbrio emocional e vida espiritual ativa, é hora de compreender como integrá-las de forma prática e completa, preparando a mente e o espírito para os desafios do tempo do fim. Ellen White reforça que a força espiritual não depende apenas do conhecimento, mas da aplicação diária desses princípios bíblicos e práticos. A integração das 3 raízes cria um ciclo harmonioso. Corpo saudável mantém a mente clara, mente equilibrada, facilita decisões sábias e vida espiritual ativa fortalece o discernimento da vontade de Deus. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White declara: quando corpo, mente e espírito são mantidos em harmonia, o indivíduo se torna receptivo à inspiração divina e capaz de resistir às tentações e provações. No dia a dia, essa integração se manifesta em hábitos simples e consistentes: alimentação equilibrada, descanso suficiente, prática de exercícios moderados, oração diária, estudo das Escrituras, reflexão pessoal e controle emocional. Cada hábito fortalece os outros, formando uma base sólida para a mente aberta ao Espírito Santo. A Bíblia reforça essa unidade entre corpo e espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Esse mandamento sintetiza a importância de cuidar integralmente do ser, físico, emocional e espiritual. Ellen White alerta que, especialmente no tempo do fim, a mente deve estar vigilante, clara e sensível à voz do Espírito. Aqueles que aplicam as 3 raízes são capazes de discernir os sinais, compreender as Escrituras e resistir às influências negativas do mundo. A preparação não é apenas individual, mas um testemunho vivo para a comunidade, mostrando como a harmonia entre corpo, mente e espírito é essencial para viver segundo a vontade de Deus. Em resumo, cultivar essas raízes fortalece a mente, purifica as emoções e aprofunda a espiritualidade. Cada prática, embora simples, cria um efeito multiplicador. Quanto mais disciplinada a vida, mais receptiva a mente se torna à orientação do Espírito Santo. Assim, cada indivíduo se torna preparado, firme e iluminado para os desafios espirituais do tempo do fim. Curta este vídeo, compartilhe nos comentários como você aplica essas raízes na sua vida e se inscreva no canal para continuarmos nos aprofundando juntos, nossa conexão com Deus e fortalecendo nossa mente para o tempo do fim.